Olá, turma de Estruturas Algébricas 2, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Vamos lembrar o que a gente fez na exposição anterior para me explicar o que a gente vai fazer hoje. Então, o que a gente tem feito até agora é que se você tem um elemento alfa, que ele é algébrico, sobre um corpo K, ou seja, a gente está supondo que alfa é um elemento que provavelmente pertence a uma extensão de um corpo, do corpo K, e quando ele é algébrico sobre K, então a gente demonstrou nas exposições anteriores que o conjunto, que são todos os polinômios avaliados de alfa com coeficiência em K, é um corpo, ou seja, esse conjunto K de alfa são elementos da forma A0 mais A1 alfa até A índice N alfa elevado a N, onde cada um dos AI pertence a K e N pertence aos naturais. Ele é um corpo, foi isso que a gente deixou na última exposição. Esse corpo é dito o corpo obtido a partir do corpo K pela adjunção da raiz alfa, né? Porque relembrando, dizer que alfa é algébrico sobre K significa dizer que existe um polinômio com coeficiência em K para o qual alfa é uma raiz. Por isso que a gente chama então esse processo de extensão do corpo K por adjunção de uma pela adjunção de uma raiz alfa. Mas diferentemente do que a gente fez, por exemplo, quando a gente encontrou quem era a extensão do corpo Q pela adjunção da raiz quadrada de 2, quando a gente fez isso aqui, a gente demonstrou que esse conjunto são apenas elementos da forma A mais B raiz de 2, onde tanto A como B pertencem ao conjunto dos números racionais. E aqui tem uma diferença. Nesse caso aqui, você ainda tem elementos desse tipo. São coeficientes no corpo, como o corpo aqui, os racionais são coeficientes nos racionais, multiplicado pelas potências do elemento alfa, e depois você soma esses elementos, que é o que está ocorrendo aqui. Se a gente fosse utilizar a linguagem da álgebra linear, esses termos são combinações lineares das potências de alfa com coeficientes em Q. Se a gente fosse usar a anotação da álgebra linear. Mas aqui, a gente limitou essa potência máxima aqui é 1. Aqui não, essa potência é n, e esse n varia. Então, isso aqui, eu não estou dizendo que esse n está fixo. Não, por exemplo, n igual a 5, você vai sempre somar até 5. Não. Esses elementos aqui representam os polinômios com coeficiente A0, A1, A n, todos eles em K, avaliados no elemento alfa. No livro e nos outros momentos, você escreve isso como f de alfa, onde f de x pertence a k de x. Então, esse n aqui está variando, é diferente da situação. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai demonstrar que é possível, sim, limitar esse valor de n. Ele não está livre, como está escrito aqui nesse caso, não. Você não precisa fazer todas as possíveis formas de escrever elementos desse tipo, com n variantes naturais. Uma hora n pode ser 1, outra hora n pode ser 10, outra pode ser 50. Não, a gente vai demonstrar, como aqui nesse caso, que é possível se limitar isso, e esse limite é exatamente uma unidade, é o antecessor do grau do polinômio. É como aqui nesse caso, o polinômio irredutível de raiz de 2 sobre Q é x ao quadrado menos 2, e aqui o grau foi até o grau do polinômio irredutível, que é 2 menos 1, que é 1. Então, isso que a gente vai fazer, eu vou colocar esse resultado como teorema, tá? O livro está como proposição, e está um pouco diferente. Se fosse colocar conforme está no livro, não ia caber na folha tão grande que no livro está como proposição é. Que é exatamente o que a gente acabou de falar agora. Se você tiver um elemento alfa que é algébrico sobre um corpo K, e o grau do polinômio irredutível de alfa sobre K é n, então, qualquer elemento pertencente ao corpo K de alfa, que a gente já demonstrou que é um corpo, ele vai ser escrito de forma única, dessa maneira, mais uma vez usando o termo da álgebra linear, como uma combinação linear dos elementos potência de alfa. Aqui, ó, 1, alfa elevado a 0, alfa elevado a 1, até alfa elevado a n menos 1. Esse n aqui está fixo, esse n que está aqui é exatamente o n, que é o grau do polinômio. Isso aqui é n menos 1, mas aqui esse n é o mesmo n, que é o grau do polinômio. Então esse tema vai ser bem interessante. Por exemplo, que a gente já de cara dele que
esse corpo K de alfa, que contém K, né, porque A zero são elementos que estão em K, ele é um espaço vetorial sobre K de dimensão N, por exemplo. Para demonstrar esse teorema, nós vamos utilizar a divisão euclidiana, que é possível nesse caso, porque está aqui K é um corpo, então K de x, no anel de polinômios K de x, a gente pode fazer a divisão euclidiana tranquilamente. Então, seja, para não ficar escrevendo o tempo todo, o polinômio irredutível de alfa sobre K, eu vou escrever assim, seja P de x, exatamente o polinômio irredutível do elemento alfa sobre K. E daí a gente pode fazer a divisão euclidiana, dado um elemento f de x pertencente a k de x qualquer, nós podemos fazer então a divisão euclidiana, dividir f de x por p de x, ou seja, f de x vai ser igual a p de x vezes um quociente, que também é um polinômio com coeficiência em k, mais r de x. E o que a gente sabe sobre o resto é que o resto ou ele é identicamente nulo, ou o grau de r de x é menor do que o grau aqui do divisor. O grau de p de x. E o grau de p de x a gente está supondo como sendo igual a n. Ou seja, r de x, quando ele não é zero, ele vai ser escrito da forma a0 mais a1x até chegar em... Se o grau do polinômio r de x é menor do que n, então o coeficiente máximo que a gente pode chegar aqui é a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Pronto, então sabendo disso e substituindo aqui onde tem f de x igual a p de x vezes q de x mais r de x por alfa, nós vamos ter aqui, então, que f de alfa vai ser igual a p de alfa vezes q de alfa mais r de alfa. Só que o p de x, né, o polinômio, é o polinômio irredutível de alfa sobre k, ou seja, alfa é um zero desse polinômio. Então, p de alfa aqui, nós podemos substituir por zero. Ou seja, conclusão, a gente chegou que o f de alfa, como aqui dá zero, será apenas igual ao r de alfa, que eu já vou colocar aqui. Mas r de alfa, né, somente substituir onde tiver aqui o x por alfa. Então, substituindo, eu queria ficar toda a demonstração, mas não vai caber. Substituindo aqui o x por alfa, a gente tem que r de alfa é exatamente igual a 0 mais a1 vezes alfa até a índice n-1 vezes alfa elevado a n-1. Ou seja, e esse elemento f de alfa é um elemento genérico de k de alfa. Lembrando que o conjunto k de alfa, a gente escreve daquela maneira ali, mas ele é escrito da forma f de alfa. Essa é a definição dele, onde f de x é um polinômio que tem coeficientes em k, ou seja, f de x é um elemento em k de x. Ou seja, então a gente demonstrou que qualquer que seja o elemento f de alfa presente na k de alfa, ele é necessariamente essa forma aqui. Ou seja, portanto, o conjunto k de alfa ele vai ser escrito dessa forma. Vão ser elementos desse tipo. Então, k de alfa é necessariamente escrito da forma a0 mais a1 alfa até a índice n-1 alfa elevado a n-1, onde os a's são elementos que estão em K. Observe agora que esse n aqui ele não está variando, não. Esse n aqui é exatamente o grau do polinômio irredutível de alfa sobre K. Então a gente demonstrou com isso que todo elemento desse corpo pode ser escrito dessa maneira. Falta demonstrar agora a unicidade. Para demonstrar a unicidade, vamos supor que existem duas formas de escrever e mostrar que, na realidade, isso não pode ocorrer. As duas formas de escrever têm que ser exatamente a mesma. Então, vamos supor que você tem um elemento pertencente a k de alfa da forma a0 mais
A1 alfa até AN menos 1 alfa elevado a N menos 1. E ele seja igual a um outro elemento escrito dessa mesma forma, ou seja, B0 mais B1 alfa até Bn menos 1 alfa elevado a N menos 1. Ou seja, você pega um elemento que eu vou chamar de x, um elemento x pertencente a k de alfa, escrito de duas formas diferentes. Como a gente quer demonstrar que essa forma é única, esse A0 tem que ser igual a B0, A1 tem que ser a B1, e assim sucessivamente. Mas se isso aqui ocorresse, então quando a gente subtraísse esse termo dele, tem que dar zero, né? Uma coisa é igual a outra, subtraindo vai dar zero. Então quando você subtrair, você vai ter A0 menos B0, mais A1 alfa menos B1 alfa, colocando já o alfa em evidência, isso vai dar A1 menos B1 alfa, e continuando até o último de todos, que vai ser A índice N-1 menos B índice N-1 alfa elevado a N-1 igual a zero. Mas isso está nos dizendo que eu tenho aqui um polinômio de grau N-1 para o qual alfa é um zero. É um zero. Vou chamar aqui Q de x de o polinômio cujo primeiro coeficiente é A0 menos B0. Aí mais o segundo coeficiente é A1 menos B1 vezes x. Até o último de todos, seguindo a mesma ideia aqui, vai ser A índice N-1 menos B índice N-1 vezes x elevado a N-1. E para esse polinômio, o que está valendo aqui é que se eu calcular Q aplicado a alfa, vai dar exatamente essa expressão aqui em cima, que é igual a zero. Mas isso pode acontecer. Observe que o grau de Q de x é menor do que o grau do polinômio irredutivo, P de x. Né? Esse aqui é n, e esse aqui, o grau disso aqui é n-1. Pode existir um polinômio de grau menor do que o polinômio irredutível para o qual alfa é uma raiz? Não, não pode acontecer isso, porque se acontecesse isso, P de x não seria o polinômio irredutível de alfa sobre k, né? Porque o grau aqui é n-1. Conclusão, esse polinômio aqui, Q de x, ele é exatamente igual ao polinômio identicamente nulo. A única situação que isso aqui pode ocorrer é quando Q de x é identicamente nulo, né? Pois o grau de Q não pode ser menor do que o grau do polinômio irredutivo de alfa sobre k. E daí, isso ocorre. E daí o que a gente tem na realidade aqui? A0 é igual a B0. A0 é igual a B0, A1 é igual a B1 e a N é igual a Bn menos 1. Ou seja, isso aqui na realidade é zero, né? Esses coeficientes aqui, todos eles são iguais a zero. Você também pode argumentar assim, ó. Se por algum acaso ocorresse um desses AIs diferente dos BIs, você chegaria a uma contradição. A contradição, acho que fica melhor assim, porque o livro colocou dessa maneira, que o polinômio é identicamente nulo, mas também eu acho que ficaria melhor você argumentar dessa maneira aqui que eu vou falar agora. Se você tem essa igualdade e todos os AIs, se tiver algum AI diferente do BI, então esse polinômio aqui não é o polinômio identicamente nulo. Ou seja, esse polinômio Q de x não é nulo, mas a gente tem uma contradição, porque o alfa ainda é um zero desse polinômio Q, e ele tem grau menor do que o grau do menor polinômio, do grau com o menor polinômio que alfa é raiz. Não pode acontecer, é uma contradição. Então, esses AIs têm que ser iguais aos BIs. Ou então, você faz como o livro fez, chega à conclusão que Q de x é identicamente nulo, e daí o que vai valer é que os elementos da AI são exatamente iguais aos elementos BIs, e a forma de se escrever ela é única. Então esse teorema ele é bem interessante porque agora você já tem um limite para essa forma de escrever, né? Quantas parcelas você vai ter quando você escreve quem é esse corpo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui.
Quem vai ser Q de raiz décima de 3? Como é que eu escrevo esse corpo? Bem, a gente sabe que o polinômio irredutível, pelo critério de Einstein, é x elevado a 10 menos 3. P de x dessa maneira é o polinômio, esse polinômio é o polinômio irredutível de raiz décima de 3 sobre Q. Como o grau aqui é 10, então que o corpo obtido pela adjunção da raiz décima de 3 a Q, por isso médio de adjunção das raízes, é exatamente aquele que pode ser escrito da forma A0 mais A1 vezes a raiz décima de 3 até A índice 9 vezes a raiz décima de 3 elevado a 9. Onde esses elementos raiz, todos eles pertencem a Q. Por quê? Porque esse polinômio é irredutível. É claro que raiz décima de 3 é um zero dele, né, quando você substitui aqui. Então ele é polinômio irredutível de raiz décima de 3 sobre Q. Então, pelo que a gente acabou de demonstrar, esse corpo é escrito dessa maneira. Agora eu vou fazer uma observação aqui para o pessoal que gosta de álgebra linear, ou que está lembrado disso. Ó. O que a gente fez aqui foi escrever, vou até escrever aqui, ó, vou colocar um aqui. Ó. A gente está escrevendo os elementos 1, raiz décima de 3, raiz décima de 3 ao quadrado, até raiz décima de 3 elevado a nono. A gente está escrevendo essa soma como uma combinação linear desses elementos. Então a gente poderia dizer ó, que isso aqui não tem no livro não, tá pessoal? Essa parte faz associação com a álgebra linear. Ele é um espaço que ele é gerado pelos elementos 1, raiz décima de 3 até raiz décima de 3 elevado a 9. Esses elementos são, como a forma de fazer isso é única, esses elementos aqui são LIs e, portanto, a dimensão do corpo que é estendido pela raiz décima de 3 é igual sobre os racionais, né? Sobre os racionais, a dimensão desse corpo dos racionais é igual a 10. Tem um corolário, na realidade não é um corolário, mas é uma, como eu falei no livro, essa proporção é gigantesca, não dá nem para colocar no quadro só. Tem uma outra parte que eu vou colocar aqui como um corolário, só para não ficar muito estranho e caber também na exposição, um corolário desse teorema, corolário, que é o seguinte: se por algum acaso K for um corpo com P elementos, Z elevado a P, então a gente está na mesma situação do teorema, tá? O corpo K de alfa, ou seja, a gente está na situação que alfa é algébrico. Deixa eu colocar aqui, alfa é algébrico sobre K, e que o grau do polinômio irredutível de alfa sobre K é igual a n. Então, a mesma situação lá do teorema. Alfa é algébrico sobre K, o grau do polinômio irredutível de alfa sobre K é igual a n. Então, o corpo K de alfa vai valer a mesma coisa, né? Ele vai ser igual a A0 mais A1 alfa até a n-1 alfa elevado a n-1 é um corpo com, cada um tem P, são n, com P elevado a n elementos. Por que isso aqui ocorre? Como o corolário é uma prova breve do teorema, é porque cada um desses elementos, A0, A1, A n, determina um elemento do corpo, né? Porque ele é escrito de forma única. De quantas formas eu posso escolher esse elemento A0? Eu tenho um corpo com P elementos, então eu posso escolher o elemento de P formas. Esse outro,
A1 também de P formas. Então eu posso escolher cada uma dessas parcelas, o coeficiente de cada uma dessas parcelas de P formas diferentes. Como eu tenho N parcelas, então eu vou ter P vezes P vezes P vezes P, P elevado a N elementos. Então isso aqui é interessante porque ele dá exemplo de um corpo com a quantidade de elementos que não é um número primo, porque no curso de Álgebra 1 você só estuda números corpos ou infinitos, ou então corpos finitos com P elementos. Mas agora a gente tem exemplo de corpos que tem a quantidade de elementos potências de P.